Eu vou dar início, então, oficialmente, a essa sessão temática do eixo 3, História, Historiografia e Crítica. Eu sou Adriana Leal de Almeida, coordenadora desta sessão, hoje com vocês. Nós teremos a apresentação de 4 trabalhos. Teremos uma inversão em função de choque de horário com uma sessão livre. Então, iniciaremos as apresentações com o trabalho da Chayane Galvão e do Jonatas Silva, com o artigo intitulado Acervos Legislativos Brasileiros, Análise de Projetos Hospitalares com base nas transformações legais. Seguiremos depois com o trabalho do Marcos Faveiro. Não sei se os demais autores estarão presentes, Marcos? Não? Condomínio Cachoeira da Barra, uma resposta carioca no contexto da arquitetura pós-Brasília. Depois, o trabalho da Sandra Catarine Pantaleão, Buriti Shopping e impactos na conurbação entre Aparecida de Goiânia e Goiânia, o caso do Parque Amazônia. E aí, por último, teremos, então, o trabalho do Ricardo Paiva, com a Ariane Cavalcante, Turismo, Arquitetura Moderna e Infraestrutura, o Aeroporto Internacional de Confins, em Minas Gerais. Nós seguiremos as 4 apresentações em sequência e, ao final, é que a gente faz um debate, né, coletivo, com possibilidade de perguntas no chat ou que, né, cada um abra o seu microfone para dialogar com a gente. Cada um de vocês tem 15 minutos, eu vou estar cronometrando o tempo, e aí, caso, né, eu veja que já está lá em 14 minutos, eu interrompo um pouquinho para avisar que chegou a hora, né, de fazer o fechamento. Eu agradeço a presença de todos vocês, desejo ótimas apresentações, e passo, então, a apresentação para Chayane Galvão e Jonatas Magalhães Silva. Obrigada, Adriana. Vou estar compartilhando minha tela. Vocês me dão um ok assim que estiver aparecendo. Já está aparecendo. Ok. Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de estar apresentando o nosso trabalho aqui. Então, como já foi apresentado, o nosso artigo ele é intitulado Acervo Legislativo Brasileiro, Análise de Projetos Hospitalares com base nas transformações legais. Esse artigo ele foi produzido como uma vertente de um projeto, de uma pesquisa de mestrado, onde a gente faz análises hospitalares baseadas em transformações legislativas, mas aqui, especificamente, a gente traz a discussão da importância do apoio desses acervos para pesquisas, principalmente no campo da arquitetura hospitalar. E, especificamente para esse evento, a gente traz a análise apenas de um dos hospitais que nós abordamos na dissertação. Então, apenas dando início a um contexto, a arquitetura hospitalar ela teve inúmeras transformações, ela é uma arquitetura muito antiga, ela remota dos primórdios, né, da humanidade, mesmo que não existisse um estabelecimento específico para ela, ela sempre estava presente, embora sendo adaptada em muitos momentos, certo? Então, inicialmente, o que se tem registro é que esses tratamentos eles começavam a tomar espaço dentro de ambientes religiosos, certo? Então, santas casas, igrejas, normalmente eles tinham esses apoios à população que precisava e que não podia pagar por um tratamento particular em sua residência. Posteriormente, com evoluções de pesquisas e entendimentos da medicina e técnicos científicos, aparece no século XVIII descobertas e afirmações de que as doenças elas eram propagadas
pelo ar podre presente nesses ambientes de tratamentos hospitalares, que foi nomeado como miasmas. Essa percepção e esse entendimento de propagação pelo ar podre, ele perdura por muito tempo e, inclusive, ele repassa até o século XIX e, inclusive, até uma parte do século XX, quando se tem especificações para esses ambientes que seria necessário aos espaços hospitalares, aos hospitais, que fosse separados fluxos sujos e fluxos limpos. Então, roupas de cama, adereços e utensílios utilizados em cirurgia, por exemplo, não deveriam cruzar o mesmo corredor de passagem que um médico, por exemplo, né? Entre outras especificações. Inclusive, então, essa questão de separação de fluxos, ela aparece aqui no Brasil a última vez em 1974, com a publicação da norma intitulada Normas de Construção e Instalação do Hospital Geral. Essa foi a última legislação federal que foi publicada e afirmava ainda a necessidade dos ambientes hospitalares apresentarem essas separações de fluxograma em respeito a essa crença da propagação das doenças. Posteriormente, então, em 1994, nós vamos ter normas para os projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde, que foi, então, a primeira vez que não era mais necessário fazer essa separação de fluxo e foi entendido que essa crença, até então acreditada, né, de descobertas da medicina, não era necessária para se controlar a propagação das doenças. Então, atualmente, a gente tem a RDC 50, que faz o controle da formação desses edifícios, e é a nossa atual norma que deve ser aplicada a novos estabelecimentos. Então, apresentando o projeto que foi base desse estudo, nós estudamos o Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo. Ele é um projeto recente, ele foi assinado pela equipe da SPBR Arquitetos, coordenada pelo Ângelo Butti. O projeto ele foi pensado entre 2014 e 2015 e o início das obras se deu em 2016. Ele foi entregue no início de 2020, um pouco antes da pandemia, e foi um dos primeiros hospitais que teve a sua estrutura flexibilizada para atendimento da pandemia, do Covid-19. E ele tem uma capacidade máxima de 266 pacientes. Então, no artigo, nós apresentamos os outros pavimentos, mas aqui na nossa apresentação e discussão, eu trouxe apenas 2 dos principais pavimentos por conta do tempo, certo? Esse primeiro pavimento que vocês estão vendo na apresentação é o pavimento térreo, onde tem os principais acessos. Como a gente consegue observar essas mudanças de fluxo no hospital e no projeto? A primeira delas é a separação de fluxo, que acontece demarcada por essa seta vermelha. Nessa seta vermelha, nós temos a demarcação do acesso de pacientes em retornos de consultas ou então acompanhantes. Esse acesso é exclusivo, um acesso peatonal, certo? E equipes, tanto de funcionários, médicos, de apoio, eles não têm acesso ao hospital por essa entrada. A outra seta vermelha, vou voltar aqui, que eu esqueci de marcar, perdão, mas a outra seta vermelha localizada na parte superior do edifício, ela então indica o acesso exclusivo de ambulâncias e de pacientes que estão necessitando desse atendimento emergencial. Então, a gente já tem uma separação de fluxos, mas na intenção de manter uma privacidade. Até esse ponto, é uma intenção de manter a privacidade e um intuito mais intuitivo do espaço. Posteriormente, então, nós vamos ter ambientes que vão ser condicionados pela atual norma. Os 2 ambientes que são condicionados pela atual norma são os ambientes destacados pelo tracejado azul, à esquerda, e pelo tracejado verde, à direita. Esses ambientes, respectivamente, representam áreas de espera adulto e infantil. Isso é uma previsão e uma exigência da atual norma RDC 50, onde ela especifica, caso o hospital ele apresente atendimento adulto e infantil, esse atendimento e essa sala de espera deve ser separada.
O projeto, inclusive, além de aplicar isso na sala de espera, levou essa distribuição tanto para o primeiro pavimento quanto para os demais pavimentos, e inclusive a proporção que vocês estão vendo, sendo que o adulto tem uma porção maior do espaço e o infantil tem uma porção menor, essa porção também se divide no restante do edifício, sendo que num primeiro momento, caso o usuário adentre o edifício e ele reconheça a parte da esquerda como área adulta e a parte da direita como área infantil, ele vai encontrar, então, essa distribuição nos demais pavimentos, facilitando, então, o deslocamento e a localização do usuário dentro do edifício. Os ambientes destacados em vermelho são, então, as salas de consultas de retorno, que os pacientes eles só têm acessos pelo corredor de baixo. A primeira parte importante de destacar nesse projeto de fluxo é nesse desenho, onde eu destaco 2 fluxos principais. Um fluxo horizontal com a seta vermelha com uma espessura mais grossa e um fluxo horizontal também com a seta vermelha, só que com uma espessura mais fina. O que acontece? Os pacientes de retorno, eles aguardam na sala de espera, como já foi mencionado, eles adentram as salas de consulta, e caso seja necessário fazer um novo exame de acompanhamento, para que não haja um fluxo de sair da sala, fazer um contorno desse bloco de salas e acessar as salas de exame, eles têm uma conexão direta por esse segundo corredor que está destacado pela seta com a espessura mais grossa. Isso acontece não para ter uma limitação ou uma delimitação de fluxos sujos e limpos, mas sim para ter um controle funcional e um melhor desempenho do edifício. Outro fluxo que também acontece, mas eu não destaquei aqui, é o fluxo da parte de atendimento emergencial, que dá para ser visto aqui nessa primeira foto, logo abaixo a seta de acesso ao atendimento emergencial, ao pronto-socorro. Outra forma de controlar o fluxo também acontece, então, pelas distribuições das circulações verticais. As circulações destacadas com o tracejado vermelho são circulações destinadas única e exclusivamente para os funcionários e para os pacientes internados. E a circulação destacada pelo tracejado verde é, então, destinada aos acompanhantes. Esse tracejado verde, ele também separa acessos aos demais pavimentos e os elevadores, eles têm paradas específicas em pavimentos que têm acesso liberado ou restrito. Aqui eu trago, então, detalhado, um pouquinho mais destacado, né, o que eu mencionei no primeiro slide, onde foi, então, publicado pela última vez em 1974, uma normativa do governo que especificava a necessidade de fazer essas separações e esses tráfegos, fazer esse controle desses tráfegos no hospital, separando entre áreas sujas e limpas. Em 1994, a gente não tem mais essa especificação, e boa parte disso se deve ao fato da adoção das barreiras individuais, ou então dos EPIs, que seriam luvas, avental, máscara e óculos, equipamentos individuais de cada funcionário, fazendo, então, com que, a partir desse momento, a arquitetura hospitalar ela passasse a ter um papel colaborativo e não mais decisivo no controle das doenças e disseminação das maletias que podem acometer um hospital. Porém, por mais que a arquitetura passe a ter um papel colaborativo, ela ainda pode auxiliar em facilitar a vida dos usuários na questão intuitiva de deslocamento interno e também para prever futuras adaptações de tecnologia ou novas demandas que possam surgir futuramente dentro de determinado hospital ou ambiente. Essa segunda planta, ela demonstra, então, o primeiro pavimento, ou o segundo pavimento do edifício, e ela representa o setor cirúrgico do hospital. Aqui é um destaque grande os ambientes destacados em verde e azul. O ambiente destacado em verde, ele faz representação aos vestiários destinados à equipe cirúrgica, e os ambientes destacados pela cor azul são os centros cirúrgicos. As setas da esquerda para a direita mencionam, então, e indicam um fluxo exclusivamente
de sentido único, não podendo, então, acessar o centro cirúrgico sem passar pelos vestiários. O mesmo acontece também no segundo destaque de fluxos, destacado pela linha tracejada vermelha nos ambientes em roxo. Esse fluxo destacado tracejado, ele está localizado na central de material esterilizado, que é o único ambiente atualmente citado pela RDC 50 que ainda se mantém uma nomenclatura de áreas sujas e limpas. Contudo, essa indicação de áreas sujas e limpas diz respeito única e exclusivamente ao material utilizado nas salas cirúrgicas e não ao pessoal, a quem manipula esses utensílios. Então, existe um tratamento dentro do ambiente para fazer a descontaminação desse material, mas o fluxo pessoal, o fluxo humano, ele não tem limite, apenas o fluxo do material tem uma ordem correta de entrada e saída dos ambientes para que tenha esse controle maior. Finalizando, então, a gente compreende que, por meio da leitura desse projeto apresentado aqui para vocês, é muito importante sempre estar amparados, né, por acervos legislativos anteriores, para que a gente consiga entender melhor os entendimentos atuais e futuros, para que a gente consiga, então, compreender que a arquitetura hospitalar ela corresponde ao entendimento da medicina e do meio técnico-científico atual. Ela vai responder, então, às descobertas do momento. Destacamos também que o contínuo uso das nomenclaturas sujo e limpo pela norma vigente não novamente destacado para fluxos de circulação, certo? Mas sim especificado para materiais utilizados atualmente em alguns serviços realizados dentro dos hospitais. E com isso a gente conclui que é importante compreender como essas alterações dos pressupostos de saúde, eles acabaram por impactar as concepções das arquiteturas em diferentes épocas. E a gente aguarda, né, que essa sequência de pesquisa ela consiga continuar sendo amparada pela exploração desses acervos, tanto arquitetônicos como legislativos, tendo por objetivo descobrir e apontar novas abordagens desses projetos hospitalares que são pautados frequentemente por revisões e experiências que podem ser encontradas, então, nesses acervos. Obrigada. Obrigada, Chayane, bem dentro do tempo. Então, a gente passa agora para a apresentação do trabalho do Marcos Faveiro, em coautoria com Mônica Aguiar e Alice Murad, Condomínio Cachoeira da Barra, uma resposta carioca no contexto da arquitetura pós-Brasília. Marcos. Estão vendo a tela? Estamos. Só um minutinho aqui que deixa eu só fazer uma coisa aqui, peraí. Da PUC-Rio, certo? Certo. Deixa eu ver se ele... passando, tá ótimo. Bom, às vezes trava um pouco em tela cheia no Zoom. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui nessa mesa. Sou o único representante do grupo que elaborou esse trabalho e por questões, assim, compromissos outros, né? Na verdade, a Mônica está em sala de aula e a Alice Murad atualmente na Alemanha. E esse trabalho, na verdade, é fruto, já é um resultado de uma pesquisa que vem sendo desenvolvida no âmbito do... Opa, não está passando. Bom, vamos lá, vamos assim. No âmbito do laboratório de Arquitetura, Infraestrutura e Território, que é vinculado ao programa de pós-graduação em Arquitetura da PUC-Rio,
E é um trabalho que começou em 2018, uma pesquisa que é intitulada Arquitetura Carioca, anos 60, 70, Brutalismo Tectônico e Construção. Então, na verdade, é um trabalho mais amplo, né? Muito vinculado a um reconhecimento de uma certa invisibilidade da produção carioca nesse período e também pouco discutido, tanto no que seria na literatura de história de arquitetura moderna brasileira, e nesse sentido, uma mobilização muito grande da nossa parte tem a ver com uma certa possibilidade de uma revisão historiográfica, não só pelo entendimento da importância dessa arquitetura como um desdobramento da arquitetura pós-Brasília no Rio de Janeiro, mas também abrindo um pouco uma posição historiográfica que a gente considera, às vezes, muito centrada num próprio foco no Brasil, né? E tentando perceber hoje interconexões entre essa produção carioca, especificamente no caso, e certa produção realizada no exterior, sobretudo produção inglesa e norte-americana. Eu coloquei aqui o texto porque, na verdade, para mim é mais fácil me guiar na fala. Então, o que acontece? A gente tem uma produção que, além da estrutura em evidência, é intrínseca a relação entre materiais, preferencialmente natura, técnica e forma, mantendo vínculo originário com a tradição racionalista da arquitetura brasileira a partir de 1930, porém de maneira própria, se comparada à produção arquitetônica carioca até fins da década de 50, período caracterizado pelo contexto sociopolítico e econômico pós-Brasília, na qual atuaram arquitetos reconhecidos majoritariamente como a terceira geração moderna carioca, cujo modus operandi, possivelmente alinhado a certa sensibilidade brutalista, procura se diferenciar daquela consubstanciada de maneira icônica pela produção de Oscar Niemeyer, ou seja, é uma busca de um distanciamento em relação a uma certa matriz carioca consolidada historiograficamente na chamada Escola Carioca de Arquitetura. Esse grupo, basicamente formado na FNA-UB, Faculdade de Arquitetura da Universidade do Brasil, né, sucedida em 1965 com a reforma universitária pela FAU-FRJ, todos são formados nesse período, dos anos 50 e 60. Então, para que vocês tenham ideia, apesar do trabalho ser centrado numa obra de Luiz Paulo Conde, dessa geração a gente pode mencionar Flávio Marinho Rego, Marcelo Fragelli, Luiz Paulo Conde, Paulo Cazé, Arthur Lício Pontual e Flávio Ferreira. É um grupo, inclusive, que é interessante mencionar, que Flávio Marinho, Luiz Paulo Conde e o Flávio Ferreira, os três foram membros da equipe do arquiteto Afonso Eduardo Ride. Além disso, a gente tem arquitetos um pouco mais de idade, anteriores, formados nos anos 40, e a gente poderia mencionar o Maurício Roberto, Francisco Bolonha, que também trabalhou com Ride, e Sérgio Bernardes. Essa é uma imagem da Escola Cícero Pena, fica em Copacabana, no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, literalmente na Avenida Atlântica, e é um projeto do Bolonha, de 1960, é um pouco o nosso primeiro projeto dentro de uma linha de projetos que contemplam 42 obras selecionadas a partir de um levantamento muito meticuloso feito em guias de arquitetura, toda a bibliografia de história da arquitetura moderna produzida no Brasil, além do livro do Adrian Forte, da Elizabeth Andreoli, publicado em 2004, e também de periódicos de época, publicações em periódicos de época, Módulo, Acrópole, Habitat, a revista da prefeitura, né? Enfim. Uma coisa que é importante colocar que, assim, como procedimentos metodológicos, rapidamente, a revisão, logicamente, como mencionei, de referências bibliográficas, os critérios, né, de seleção, uma coisa que é importante, que a gente vem trabalhando basicamente com obras em estrutura em concreto armado, e a coleta de dados desses projetos, né, que tem pesquisa em periódicos, pesquisas em guias, depoimentos, entrevistas, visitas, quando a gente tem acesso, e consulta a arquivos, como, por exemplo, do Núcleo de Pesquisa e Documentação da FAU-FRJ, que hoje, por exemplo, tem o arquivo do Conde,
tem o arquivo dos Menescal, enfim, de uma série de arquitetos atuantes nesse período. As questões mais relacionadas à definição dos parâmetros analíticos, visto que a gente está operando com essa noção de tectônica de uma maneira muito frontal, a nossa referência principal é Kenneth Frampton e, sobretudo, a obra Studies in Tectonic Culture, que é uma obra de 95, que ele depois vai desdobrando em 98, 99, e o último escrito foi uma publicação de 2005, chamada A Tectônica Revisitada, originalmente em francês, La Tectonique Revisitée, foi uma apresentação feita no Canadá de um encontro sobre tectônica. E uma outra vertente, em termos de procedimentos técnicos, é o redesenho de plantas, cortes, de todo esse material, porque isso nos ajuda muito na análise dos projetos, sobretudo do ponto de vista construtivo. Importante mencionar que a minha, digamos, grande colega de equipe nesse trabalho, que é a Mônica Guiar, é uma engenheira civil, que é professora na PUC, no curso de graduação, mas que tem mestrado em arquitetura e atualmente está fazendo doutorado em História da Arquitetura. Então, o Conde é um arquiteto que, bom, nasceu em 1934, faleceu em 2015, diplomado em 1959, e, na verdade, é um dos arquitetos que a gente vem trabalhando como uma espécie, assim, de montagem de inventários a partir de arquitetos. Então, a gente tem duas entradas, análise de obras e inventários de arquitetos. O primeiro que a gente está conseguindo elaborar de uma maneira mais profunda é o do Conde, sobretudo pelo acesso que nos foi possibilitado ao material hoje no NPD. Infelizmente, material que sofreu um prejuízo grande em função do incêndio que ocorreu na FAU-FRJ. Como vocês bem sabem, o Conde é um arquiteto que teve uma longa trajetória, a gente está trabalhando com recorte da obra, no período que interessa a pesquisa, mas teve uma arquitetura de muita presença no Rio de Janeiro e fora do Rio, até meados dos anos 90, quando ele vai basicamente se dedicar à política, né? Sendo secretário do governo César Maia e depois prefeito. Aqui são algumas obras do Conde nesse período, dentre as quais a primeira que eu pontuo é o condomínio Cachoeira da Barra, e a gente tem, só para vocês terem uma ideia, no final dessa linha a gente tem o edifício Atlântica Boa Vista, no Rio. Interessante observar que sempre são obras que são do Conde, mas em parceria, né? O condomínio foi feito em parceria com Risa Conde, na verdade, esposa do Conde, a Osasco com Carlos Bittar, a residência Mário Everton também com Risa, o ERJ e esse edifício de repetições públicas que fica no Mato Grosso com Flávio Marinho Rego, e o Atlântica Boa Vista, mais recentemente, já com Mauro Neves Nogueira, que foi um arquiteto que se tornou um dos sócios quando a Luiz Paulo Conde Arquitetura virou Luiz Paulo Conde Arquitetos Associados. Bom, o condomínio, essencialmente, é um projeto de 67, a construção. Eu acho que o que interessa é um momento de um distanciamento, né? Essa fala do Conde me parece muito importante, né? Discutir-se o formalismo na arquitetura brasileira. Existia um embrião de discussão sobre tendências da nossa arquitetura e também certa intuição entre os estudantes de que não seria possível continuar pelo mesmo caminho. Achávamos que esse repertório estava esgotado. Então, nesse sentido, vem muito de encontro a crítica feita pelo Max Bill, por ocasião da Bienal de São Paulo, uma crítica contundente ao trabalho, sobretudo do Niemeyer, e a produção materializada por essa vertente muito ligada à forma plástica, né? E isso acho que tem uma repercussão grande, não só no Rio de Janeiro, mas também em São Paulo e Brasil afora, mas é interessante perceber como essa geração recebe isso e começa a tentar operar numa chave que é diferente. Então, nos interessa muito entender as estratégias projetuais e a questão propugnadas por esse grupo, mas também essa questão do brutalismo que surge um pouco dentro de uma chave diferente do brutalismo da escola paulista, não como caracterização de estilo, mas sim como uma atitude projetual distinta, né? Atitude que é caracterizada de maneira muito breve num texto de um professor já falecido e crítico de arquitetura chamado Jorge Zaikovsky, professor da FAU-FRJ,
em 83, quando ele faz uma distinção entre brutalismo sintético, brutalismo analítico e expressionismo brutalista. Então, a gente percebe a possibilidade desse alinhamento com essa chave do que seria esse brutalismo analítico, que, na verdade, tem a ver com a questão do racionalismo na arquitetura, que é um fato presente na nossa história desde os anos 30. Então, o condomínio Cachoeira da Barra, para que vocês tenham ideia, é um condomínio de 10 casas, com plantas distintas, mais ou menos 230 metros cada planta. Um grupo, foi como se fosse um condomínio fechado, eles se organizaram. O número de 10 casas era inicialmente 9, o número de 10 era porque, para ter financiamento, era necessário 10 casas na ocasião, então a 9ª casa depois foi convidado, o que seria o 10º integrante. O Conde era um dos integrantes, né? E a gente tem uma situação muito simples, porque tem uma repetição de uma marcação por telhados em 2 águas, e sempre com um vão de 4 metros de largura entre as paredes longitudinais e o estabelecimento de uma uniformidade, variedade, né? Ou então o que o Vittorio Gregori caracteriza em Território da Arquitetura em 1974 como uma repetição diferente, que é algo que marca bastante a trajetória do Conde. Aqui, por exemplo, para vocês terem ideia do trabalho de redesenho, são uma das plantas que a gente teve acesso do condomínio, e esse é um material que a gente já operou na ideia do redesenho, inclusive por conta de possibilidade de ter visitas ao local, levantamentos métricos feitos em loco. Então, é um trabalho que leva um tempo, mas é muito frutífero em termos de compreensão do projeto. As plantas foram, todas elas, de certa maneira, tinham um grau de flexibilidade muito grande, o que é interessante, vem de encontro a outras obras do período no Rio de Janeiro, como o edifício na Rua Dona Mariana, do Lício Pontual, que tem uma planta que é flexível, né? Essa ideia da planta flexível. Esses desenhos de planta foram elaborados especificamente pela Risa Conde, ficou à frente disso, ela que cuidou disso. Então, aqui a gente consegue perceber, é uma casa, para vocês terem ideia, um pouco do desenho, não dá para entrar em detalhes, o artigo tem isso também. E aqui são algumas situações, né? A casa 1, como é que era, a casa 5, que é essa que vocês estão vendo na tela aqui, ao lado esquerdo maior, e a casa 10. Então, são casas que têm variações, e todas elas dentro do conjunto trazendo uma certa uniformidade. Bom, em termos de parâmetros analíticos, nós operamos com 3 parâmetros. Esses parâmetros são derivados do trabalho do Frampton, como eu mencionei. Logicamente que nós, assim como outros pesquisadores que utilizam o Frampton como uma referência, também trazem parâmetros, mas de outra forma. Eu posso citar, por exemplo, o trabalho de Germana Rocha na tese dela de doutorado, ou de Rafaela Balbi na tese dela de doutorado. São pessoas que trabalham e que também elaboraram parâmetros a partir da obra do Frampton. No primeiro parâmetro que a gente colocaria, topografia e estratégias de produção do lugar. E é um parâmetro que vincula as decisões de projeto relacionadas às possibilidades de ocupação de um determinado sítio com as futuras experiências de lugar provenientes dessas decisões, uma vez que, citando Frampton, a terraplanagem tende a transcender nossas percepções dadas sobre estética e função. As estratégias topográficas materializadas no assentamento das edificações tendem a revelar o papel desempenhado pelo ser corpóreo na experiência da arquitetura. Então, nos interessa muito essa relação... Oi. Desculpa te interromper, mas a gente chegou em 15 minutos, então eu pediria que você tentasse, né, resumir para fazer um fechamento. Tudo bem. Então, bom, temos essa primeira, que a gente percebe através desse diagrama os níveis de gradação de ambiência que esse tipo de assentamento proporciona, desde uma área mais pública, uma área semipública feita pelas frentes ajardinadas, até uma área privada, que é a parte de trás das edificações. A estrutura, a relação da estrutura formal com a estrutura
arquitetônica, relação do sistema estrutural portante com a estrutura formal arquitetônica, o que é interessante é uma grande legibilidade, né? Os materiais in natura têm uma experimentação construtiva, mas o que é interessante é a gente entender que são casas ou artefatos arquitetônicos onde a relação é uma relação de forma e estrutura, sobretudo acima de uma ideia de forma plástica. Por fim, o último seria a parte relacionada aos sistemas de vedação e a estrutura formal, que é interessante porque a gente tem a estrutura portante é feita com tijolos maciços, as coberturas em duas águas são lajes moldadas em loco, onde a gente vê o trabalho de forma, etc. e tal, e toda a vedação de esquadrias, vocês podem perceber, é feita por painéis que são construídos em madeira, foram feitos off-site, montados na obra. Bom, na verdade, nesse sentido, para finalizar, Conde afirmava que temos que acertar muito no conceito, no essencial do projeto, no partido correto, no dimensionamento, na escala. Ainda que se trate de um projeto extremamente racional, é possível perceber certa subjetividade na implantação do condomínio. O conjunto de casas, por meio de sua estrutura formal, portante espacial, se relaciona harmonicamente com o sítio e possui potente expressão tectônica. Expressão que revela uma sensibilidade brutalista no que diz respeito às estratégias projetuais, bem como uma nova postura arquitetônica frente ao esgotamento das soluções no contexto pós-Brasília, desvinculando-se historiograficamente da consagrada Escola Carioca de Arquitetura Moderna e abrindo novas frentes de pesquisa projetual, possibilitando um novo olhar sobre a historiografia da arquitetura brasileira e sua contemporaneidade com a arquitetura internacional produzida durante as décadas de 60 e 70. Bom, bibliografia, que é uma parte dela, e obrigado. Desculpa ter extrapolado o tempo. Desculpa ter que interromper, né? Não, imagina, sem problema. Mas acho que depois a gente tem um tempo para conversar, então algumas questões que talvez você não tenha, né, fechado, a gente retoma. Grato. Ótimo. Passemos, então, para o trabalho de Sandra Pantaleão, Buriti Shopping e impactos na conurbação entre Aparecida de Goiânia e Goiânia, o caso do Parque Amazônia. Sandra, passo para você. Estão me ouvindo bem? Sim. Bom, então, boa tarde a todos, né? Meu nome é Sandra Pantaleão, sou professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Goiás e também da Universidade Estadual de Goiás, e esse é um trabalho que faz parte de uma pesquisa sobre Goiânia, a partir dos seus bairros, e que nós fazemos junto aos alunos de iniciação científica, né? Então, eu trouxe para a discussão uma parte específica que ela está vinculada principalmente às nossas questões, ou como isso também se correlaciona com a região metropolitana de Goiânia. Num primeiro momento, a nossa pesquisa, então, ela está propondo uma historiografia, uma revisitação à própria história urbana de Goiânia, em que se perpassam 5 momentos principais. O primeiro deles é a própria formação da cidade, à medida que se constata uma série de planos e atores, principalmente profissionais, que aqui estiveram, ou que tiveram contato com a cidade, através do escritório para Rio de Janeiro, e que isso vai modificando o plano até 1947. Então, há do primeiro plano aprovado de 33 a 35, sob a coordenação do Atílio Correia Lima. Na sequência, a gente tem as discussões de 38, já com o escritório dos irmãos Coimbra Bueno assumindo o papel tanto da execução via Secretaria de Obras do Estado de Goiás, como também sendo responsáveis pelos projetos, e aí eles se instalam no Rio de Janeiro e tem como referência o Armando de Godoy, e muitas vezes o próprio Armando de Godoy é quem leva, né, a autoria desse plano de 38, e em 1947 a gente tem uma ampliação do território de Goiânia, onde novos bairros vão ser aprovados que pertenciam à área original da cidade. Entre 1950 e 1964, a gente tem
registrados quase 160 loteamentos que vão ser aprovados num raio de 15 quilômetros, e isso vai abarcar, inclusive, o Parque Amazônia, que ele é de 1958. Entre 1969 e 75 é quando a prefeitura ela assume, então, o controle do ordenamento territorial da cidade, e com isso a gente tem uma série de estudos, inclusive a proposta do Jorge Wilhelm, que é aprovada em 69, e a partir daí há uma expansão, mas uma expansão, digamos, controlada por parte da prefeitura, e quando há uma incipiência, ou o que a gente chama da gênese da formação da região metropolitana de Goiânia, que só efetivamente é conhecida em 1999. Então, a proposta da periodização é que a gente possa entender como essa cidade planejada, ela perpassa por uma série de transformações, fazendo a análise da dinâmica do seu crescimento, considerando os seus elementos naturais, os seus elementos construídos, principalmente os eixos viários e a formação de subcentralidades, e, fundamentalmente, com os aspectos legislativos, eles também corroboram para que a cidade tenha a fisionomia que ela detém hoje, tendo sempre como referencial as transformações do território num processo histórico, observando as suas condicionantes de crescimento e situando também aquilo que o próprio professor Murilo Marques fala das cidades a partir dos aspectos políticos institucionais, econômicos fundiários e também socioespaciais. Nesse sentido, a gente vai observar a expansão da cidade. Eu fiz aqui uma correlação entre os momentos de expansão e também essa dinâmica de crescimento da cidade, principalmente nesse primeiro momento em que a gente vê essa grande mancha amarela, fruto da aprovação desses loteamentos, e o Parque Amazônia localizado nessa parte de baixo. Na sequência, então, a gente tem uma discussão que é mais ampla, ela faz o conjunto dos bairros que são estudados por cada aluno de iniciação científica em termos da área que foi destinada ao Estado, tendo como limite a própria divisão entre Goiânia e Aparecida de Goiânia. O Parque Amazônia está localizado fora dessa área que foi adquirida pelo Estado, mas que ele acaba sendo incorporado à medida que há essa expansão por volta dos anos 50, final dos anos 50, né, mais precisamente esse mapeamento dos loteamentos até 1959. Aqui também é importante a gente considerar que coincide, né, digamos assim, essa expansão do território com uma forte migração da cidade, perpassando na década de 50 100 mil habitantes e já alcançando quase 400 mil habitantes no final dos anos 60. Então, isso também é importante para a gente observar não só o poder de aquisição de novos loteamentos, mas como há também a formação de áreas e ocupações irregulares à medida que esse território ele se expande, os seus vazios acabam também sendo ocupados por loteamentos irregulares. Aqui só uma outra observação, né, como que essa ocupação fora dos limites originais do próprio município de Goiânia vão contribuir para a formação dessa região metropolitana, que ela é reconhecida em 1999, e no mapa da direita a gente observa a inserção e o incremento de novos municípios, inclusive houve uma atualização em 2019 e hoje são 22 municípios que fazem parte da região metropolitana de Goiânia. Especificamente, o estudo ele faz essa leitura da conurbação entre os municípios de Goiânia e Aparecida de Goiânia, em termos de que a própria rua, né, que separa o eixo viário, que é a Avenida Rio Verde, ele hoje é um polo de desenvolvimento regional, ele foi previsto no plano diretor de 1992, e os primeiros condomínios horizontais fechados, por incrível que pareça, eles não se instalaram em Goiânia, mas sim em Aparecida de Goiânia, e acabaram alavancando depois a inserção do Buriti Shopping, e isso trouxe, né, uma dinâmica de ocupação de um bairro que, mesmo sendo aprovado em 1958, até hoje ele não é totalmente consolidado, sendo marcado muito mais por vazios do que por efetivamente áreas ocupadas. E aí, só para entender um pouco, né, todo esse processo, eu trouxe alguns estudos de outros autores que corroboram para a nossa pesquisa em termos de observar a expansão da cidade entre 1986 e 2010, como que há esse impulso a partir do momento que a prefeitura assume o controle do ordenamento territorial, e aqui é uma interpretação que nós fizemos do próprio projeto, da própria proposta, do Wilhelm, em termos de definir os eixos de desenvolvimento da cidade, sempre se aproximando, então,
do nosso objeto de estudo, que é o Parque Amazônico. Aqui, em 1992, a gente considera também que o próprio plano e a proposta de estruturação urbana, que depois vai consolidar pelo Plano Diretor de 94, ela atua fortemente para essa conurbação da cidade, ao reconhecer a nossa região de estudo, aqui no limite, como um polo de desenvolvimento regional, proporcionando essa transformação e essa ocupação ao longo dos eixos viários. Aqui na foto de cima é uma vista do Parque Amazônia, próximo a um dos bairros mais verticalizados da cidade, que é o setor Nova Suíça, e aqui a Avenida Rio Verde com o Buriti Shopping, e aqui dá para a gente ter uma ideia, né, da região central de Goiânia e toda essa área, que ela ainda tem uma ocupação bastante esparsa e que perpassa uma grande área de vazios urbanos, e que hoje, em função também da aprovação do plano diretor, que passou a vigorar agora em setembro, possibilita que, né, a gente tenha aí uma verticalização, um adensamento da cidade sem quaisquer limites ou parâmetros urbanísticos, né? Aquela ideia de que literalmente o céu é o limite para dimensionar a altura das edificações em Goiânia, e o Parque Amazônico está incluído nessas áreas de adensamento. Aqui mais um estudo do Plano Diretor de 2007, para constatar efetivamente que é uma região que ainda ocupa ou que concentra um grande número de vazios urbanos, essas manchas em vermelho, e, por outro lado, as políticas de desenvolvimento urbano, né, considerando como uma área de adensamento, que é essa mancha em laranja. Isso, então, começa a observar como que a estruturação da região metropolitana de Goiânia ela está muito mais vinculada a uma relação de transporte público. A maioria dos trabalhos também de colegas nossos demonstram isso, e o papel da Avenida Rio Verde como parte do próprio anel viário da cidade, fazendo articulação com vários terminais de ônibus, como o Terminal Isidoro, o Terminal da Vila Brasília, o Terminal Veiga Jardim e o Terminal Cruzeiro, esses dois últimos já localizados em Aparecida de Goiânia, e como que essas vias, então, elas são importantes para um planejamento, tanto em Goiânia quanto em Aparecida de Goiânia, para viabilizar a concentração das áreas que vão formar posteriormente os subcentros, como está destacado no mapa à direita, né? E ali a letrinha é a localização do Buriti Shopping. Aqui um pouco mais ampliado, para a gente entender, então, essa articulação entre o transporte público, as áreas de subcentralidades e a própria estruturação da região metropolitana, tendo em vista, eu esqueci de comentar no início, que Goiânia e Aparecida de Goiânia somam praticamente 90% da população, né, que está concentrada na região metropolitana de Goiânia, que hoje se aproxima de 2 milhões de habitantes. Aqui também um pouco dessa leitura mais ampliada, para que a gente consiga entender, então, a inserção do Parque Amazônia. Aqui já são os bairros mais consolidados, né, o Nova Suíça, que eu tinha comentado anteriormente, que é uma das áreas mais verticalizadas de Goiânia, e todos esses bairros que estão aqui, como a Vila Mariana, o Jardim Nova Ioeira, Jardim Luz, né, Jardim Maria Inês, a Vila Rosa, o setor dos Afonsos e a Vila Brasília, também são loteamentos aprovados entre as décadas de 50 e 60 em Aparecida de Goiânia, e que receberam, que tiveram muito a relação de absorver aquela população migrante que eu comentei anteriormente. Então, já existia uma ocupação da porção norte de Aparecida de Goiânia, mas que ela vem se consolidando a partir do momento que o próprio Buriti Shopping ele não pertence mais a Goiânia, ele passa a pertencer à Aparecida de Goiânia, então há uma mudança também do limite entre os dois, para que se pudesse alavancar e efetivamente consolidar o desenvolvimento dessa região a partir dos parâmetros definidos no Plano Diretor de 2016 da cidade de Aparecida de Goiânia. Aqui mais para a gente visualizar, então, como que essa mudança acontece, né? Está marcado aqui no mapa na sequência, e essa alteração, então, ela incrementa e permite com que esse shopping, ele reordene ou que ele modifica as correlações entre essas duas áreas, perpassando principalmente a ocupação e a verticalização mais atual do Parque Amazônico. Aqui também, para a gente ver o antes e o depois, né? Essa foto foi retirada do próprio site do Buriti Shopping, e cada vez mais a inserção de outros equipamentos, como a cidade empresarial e os dois outros condomínios fechados, que é o Jardins Viena e o Jardins Monte, que são os primeiros condomínios presentes em Goiânia.
Uma outra questão é a inserção do transporte público, né? Eu fiz uma demarcação saindo da Praça Cívica até o Buriti Shopping, para que a gente tivesse uma ideia dessa articulação e como que o transporte público talvez seja aí o grande parâmetro de relação entre esses dois municípios. E aqui são mapas para a gente poder observar exatamente essa formação ao longo dos anos. Então, na década de 80, já houve um estudo em relação ao Parque Amazônia, porque ele era considerado um bairro completamente desconexo do restante da malha urbana, os problemas de articulação que foram detectados no trabalho do Viunheim, e as fotos, as aerofotogrametrias que nos ajudam, então, a entender essa relação entre as áreas ocupadas e aquelas áreas que ficaram ou que ainda são vazios urbanos, mesmo a gente já está na década de 90, depois nos anos 2000, e mais recentemente entre os anos de 2012 e 2016, que começam a aparecer, então, os edifícios de múltiplos pavimentos, e aqui no final a gente consegue perceber também alterações em torno dos cursos d'água, que eles passam a ser parques, como o próprio Parque Cascavel, ressaltando a valorização e todo o trabalho, né, que é feito não só por parte da gestão pública, no sentido dos aspectos políticos institucionais, mas uma forte presença dos atores e dos empreendedores imobiliários na transformação desse bairro, né, que apesar de estar nos limites de Goiânia, acaba despertando uma centralidade a nível metropolitano. E aí, no trabalho que ainda está sendo desenvolvido, é uma pesquisa que tem a proposta de finalização em 2024, a publicação do mosaico urbanístico formado pela somatória dos bairros, é entender, para além dos personagens já oficializados, digamos assim, da construção de Goiânia, como o próprio Atílio, Armando de Godoy e o Pedro Ludovico Teixeira, quais foram os processos de transformação da cidade, os outros atores importantes, como os próprios trabalhadores, os projetistas, né, os migrantes que vieram para cá, principalmente os poloneses e os alemães, contribuindo para essa mudança, no sentido de que Goiânia foi prevista como uma cidade administrativa, mas que ela se consolida via a especulação imobiliária e o valor da terra, à medida que há todas essas transformações e esses parcelamentos. Como eu falei para vocês, já nos anos 50 a gente tem mais de 160 loteamentos aprovados. Aqui estão as minhas referências e obrigada. Né? Fica aí para depois a gente poder debater e discutir um pouquinho mais. Obrigada, Sandra. Ricardo está conosco novamente. Olá. Deu certo, então. Bom, então eu passo para Ricardo Paiva apresentar o trabalho em coautoria com Ariane Cavalcante, Turismo, Arquitetura Moderna e Infraestrutura, o Aeroporto Internacional de Confins, em Minas Gerais. Bem, acho que está aparecendo aí. Não, queria agradecer aqui novamente a oportunidade e explicar que, na verdade, eu estava no início, tive que participar de outra sessão livre, e aí estou de volta e fico aqui até o final, cumprimentar aqui os colegas, e especialmente o Marco, que é um parceiro aí de longas datas, tá? Então, esse trabalho é resultado de uma pesquisa mais ampla, que tem a ver com a minha bolsa de produtividade, e também ela é objeto de um PIBIC, né? Então, a Ariane ela é a minha orientanda de PIBIC, nível de graduação. Bem, então, vamos lá. A gente percebe, né, que a partir da década de 70 começa a haver o surgimento e a necessidade de criação de novos aeroportos no Brasil. Então, nessa passagem da década de 70 para 80, 3 grandes terminais são construídos, não só o terminal, mas como toda a infraestrutura do aeroporto, né, que são o aeroporto do Galeão, em 77, no Rio, o aeroporto internacional de Confins, em 84, e em 85 inaugurado de Guarulhos. E é interessante perceber que, na verdade, esses novos aeroportos acabaram sendo uma segunda possibilidade, né, dentro dessa estrutura metropolitana,
porque eles coexistiam com outros aeroportos modernos de uma primeira geração. E aí é interessante perceber também que já nesse período, né, eu acho que até o diálogo com o Marcos vai ser bastante interessante, a gente percebe uma certa persistência desses valores da arquitetura moderna, no entanto, né, se confundindo um pouco com a ideia do que seria uma arquitetura brutalista, embora eu seja muito resistente a essa simples qualificação, né? Então, eu acho que é uma coisa que a historiografia ainda precisa dar conta, né, dessa arquitetura produzida ali na ditadura e no processo de redemocratização, e outras obras de infraestrutura também foram bastante significativas. Então, aqui uma visada aí do objeto de estudo, do interesse, né? Então, a estrutura do trabalho busca mais ou menos explicar esse contexto histórico-social, econômico, político, cultural e ideológico em que isso se deu, observando, sobretudo, o papel do Estado na provisão de infraestruturas e a relação que ele tem com a atividade turística, embora eu acredite que, de alguma maneira, o viés desenvolvimentista do turismo está em segundo plano, porque ainda, né, no final da década de 70, existe um apelo muito grande à industrialização como um motor, digamos assim, de desenvolvimento, embora já na década de 60 comece uma preocupação em relação ao turismo, né? Então, as condicionantes que redundaram a construção desse terminal e, sem dúvida, a modernidade no arquiteto autor Milton Ramos, arquiteto carioca, que se radicou depois em Brasília, e a importância do edifício no contexto da cultura arquitetônica moderna no Brasil. Então, o objetivo é discutir a relação entre esses equipamentos de infraestrutura supracitados e as práticas espaciais da atividade de viagem, lazer e turismo, porque a gente não poderia dizer que é especificamente infraestruturas para o turismo, mas para entender isso de forma mais abrangente, são viagens que são suscitadas pelas práticas de ócio e negócio. E enfocando especificamente esse edifício, foi muito importante uma reportagem bastante longa na revista Projeto, na década de 80, e que serviu bastante para compreender ou relacionar o que eu pretendia, né? Então, o papel do Estado, de modo geral, na produção do espaço, segundo David Harvey, por meio da implementação de políticas públicas, a legitimação do poder por meio de aparatos ideológicos, e aí a arquitetura entra como cultura material e, nesse sentido, favorece ou ela acaba sendo uma forma de legitimar ideologicamente esse poder e, evidentemente, por meio da provisão de infraestruturas. Essa periodização até 2000, que a pesquisa meio se encaixa, ela tem servido não só para entender o caso da relação entre turismo e arquitetura moderna e infraestrutura, mas também com a própria produção de hotéis modernos, que é outra pesquisa que eu tenho desenvolvido já há bastante tempo, né? Então, uma primeira fase, que seria esse histórico jurídico-institucional, que começa no Estado Novo e vai até 66 com a criação da Embratur, da Embratur até 1991, de 2000, aí quando eu entrei em 91 já não faz mais parte do recorte da pesquisa, mas eu acho importante que apareça aqui, até porque essa última fase é um processo, um revertério, que compromete a conservação desses aeroportos, desses edifícios na sua forma original, né? Então, a partir de 1990, muito uma política pública voltada para o desenvolvimento do turismo no Nordeste, né, por meio do Prodetur. Em 2003, o marco que foi a criação do Ministério do Turismo, já no governo progressista. E aqui esse ensaio, um pouco tentando entender, né, como aqui os aeroportos pioneiros, um reforço aqui na década de 50, que poderia ser entendida, né, de 50 a 60, essa primeira geração de aeroportos, e uma última fase aqui, né? Então, aqui está um pouquinho pequenininho para ver, mas eu tento sistematizar justamente quais são essas práticas econômicas em azul, esses tons de azul,
em tom de laranja, as práticas políticas, em tons de verde, entendendo a questão cultural, e, por fim, aqui em laranja, as políticas públicas. Então, no Milagre Econômico, há uma expansão muito grande dessas infraestruturas voltadas para o turismo, né, por meio da melhoria da rede rodoviária e aeroviária e construção de vários terminais, a expansão das práticas de lazer e o avanço da urbanização, sobretudo porque, no caso também de Belo Horizonte, coincide com a década de 73, com a institucionalização das primeiras regiões metropolitanas do Brasil, que foram entendidas e foram criadas, né, antes delas se constituírem como um fato, entendendo que criá-las seria uma maneira de criar polos de desenvolvimento econômico, e também um aumento muito grande do fluxo de negócios, trocas comerciais e de serviços, gerando, né, diversas demandas por meio de hospedagem, etc. Então, também houve, nessa articulação política, nas diversas instâncias, a parceria dos governos estadual e federal, por meio do Ministério da Aeronáutica, como foi o caso de Confins, né? E isso passou a beneficiar muito o mercado da construção civil. E aqui, falando um pouco do Milton Ramos, né? Como eu falei, ele nasceu no Rio, e logo que se formou, muito rapidamente foi para Brasília, ainda em 58, e porque, na verdade, é interessante entender, né? O Hugo Segal fez uma pesquisa muito interessante sobre esses arquitetos migrantes, mas no caso de Brasília é muito interessante porque é simultâneo, né? Porque, de fato, era um grande canteiro de obras e a geração dele se beneficiou bastante dessas oportunidades de trabalho lá na nova capital. E nesse início de carreira, ele vai trabalhar numa grande construtora e fica responsável, inclusive, no desenvolvimento de projetos bastante conhecidos, né? E projetados, alguns deles projetados pelo Niemeyer. Eu não vou ler, vou passar um pouquinho mais rápido. Aqui uma imagem com o arquiteto, né? Isso em Brasília, para que vocês possam identificá-lo. E aqui algumas obras, muito rapidamente, que ele participou, né? Lá da Superquadra, aqui o Yacht Clube de Brasília, aqui o Clube da Aeronáutica, já na década de 70, e aqui o Instituto Histórico e Geográfico do DF. Eu queria chamar a atenção particularmente para o desenho do Milton Ramos, né? Que tem muita aproximação, digamos assim, de uma linguagem gráfica que é própria do Niemeyer. Não é igual, mas essa influência é muito patente. E, evidentemente, nesse repertório formal que ele se apropria e, enfim, reinventa, redesenha. E aqui o Oratório do Soldado, que aí, na verdade, alguns trabalhos já escritos sobre o Milton Ramos vão fazer essa correlação, essa aproximação dele dos militares por meio do projeto desses clubes e do próprio oratório, faz com que ele seja incumbido de fazer ou encomendado a fazer esse projeto, né? Então, ele passa a coordenar uma equipe realmente muito grande, né? Que algumas das pessoas que participaram da equipe, embora no momento lá começa a haver uma certa diferenciação na maneira como os arquitetos se relacionam com essa indústria da construção civil. E essa citação do Eduardo Rossetti é muito interessante para dizer que talvez essa participação que ele não fala especificamente do Milton Ramos, mas a ligação que eu faço é que ele ainda tinha um papel fundamental dentro dessa estrutura ou dentro dessa cadeia produtiva, num cenário em que, segundo o Rossetti, começa a haver uma certa perda do protagonismo dos arquitetos, que passaram a ser, digamos assim, contratados por grandes construtoras emergentes e que são beneficiados pela ditadura militar, né? Então, ele conclui que o deslocamento social e simbólico do arquiteto para a periferia dos processos desenvolvimentistas é patente e acarretou em perda do status social, bem como na perda da inserção pública de outrora.
quando metaforicamente legitimados por Oscar Niemeyer ao lado do presidente Juscelino Kubitschek, os arquitetos estavam no poder. Então, aqui, mas mesmo nesse cenário, o Milton Ramos tem um papel muito importante nesse processo. E aí, falando um pouco já do aeroporto, né? A necessidade de construção tem a ver com um certo aspecto tecnológico mesmo, de um certo avanço em relação à própria aviação, né? Que tinha a ver com novas demandas tecnológicas, logísticas e de comunicação, e porque esses aeroportos modernos, sobretudo, né, das três grandes metrópoles do Sudeste, São Paulo, Rio e Belo Horizonte, eles tinham maior dificuldade em cumprir essas novas diretrizes, e também porque, se a princípio eles foram construídos distante da cidade, a cidade começa a abraçar esses aeroportos, criando aí algumas limitações. Então, isso é um aspecto importante de se entender. Em termos de análise propriamente do, do terminal, eu trabalhei com essa metodologia do Marcus, né, que vai tratar do lugar, do programa da construção e da forma, né, tentando ser aqui muito breve, tentei botar aqui para sistematizar. Em relação ao lugar, foi feito um estudo de viabilidade, escolhido entre 4 regiões, tá? E também, de alguma maneira, o aeroporto se via como uma frente, ou uma possibilidade de criar uma localização de expansão para a cidade. Houve várias questões ambientais, bastante problemáticas. Tinha um sítio lá muito importante do ponto de vista arqueológico, isso gerou muito problema na época. O programa ele era meio megalomaníaco, porque ele pensava o aeroporto já para o ano 2000, na época, né? E a questão dos 4 terminais. E uma coisa que é muito interessante é essa racionalização que o Milton Ramos tenta fazer em relação aos fluxos, uma facilidade embarque e desembarque. Foi o primeiro aeroporto a utilizar o sistema de Flinders, né? E é um aeroporto também que deixa muito claro essa questão de incorporar usos comerciais, de serviços nos aeroportos, aspecto super comum hoje, né? Os aeroportos são, de fato, edifícios assim, híbridos, e, embora uma via cruzando, dificultou essa integração. Em relação à construção, um rigor construtivo próprio da formação moderna dele, né? O uso do concreto, sem implicar necessariamente numa obra brutalista. Em relação à forma, a forma um pouco como uma síntese de tudo isso, uma certa ideia de criar uma forma fechada, embora o terminal gigantesco, uma dificuldade muito grande de perceber essa forma, o que se percebe muito mais são os espaços. Há soluções construtivas bastante interessantes, sobretudo na questão da cobertura, uma ideia mesmo de um terminal bem aberto, integrado. A discussão do brutalismo eu vou deixar para o debate, certo? E essa modernidade se expressa muito nesse pensamento racional e construtivo do arquiteto. E aqui algumas imagens para demonstrar aí essas, muito tiradas do próprio memorial e dessa reportagem da revista Projeto, né? Essa questão da localização. Aqui esse plano, né? Com toda a estrutura lá, com os 4 terminais ficariam nessa posição. O desenho muito próximo do Niemeyer, que algumas obras, né? Que é uma grande obra de infraestrutura aqui em construção, essa ideia de forma fechada que eu falei, que ele acaba que incorpora por meio dessas marquises, o próprio estacionamento. Aí algumas imagens, esse detalhe é muito interessante, porque ele meio que na borda dá uma desmaterializada, vou passar um pouquinho rápido. Esse corte também é muito revelador na forma como ele vai trabalhar a questão dos fluxos, da integração, do escalonamento, dos jardins, né? Não cabe aqui, evidentemente, explicar setor por setor, mas é um projeto realmente muito interessante. Algumas peças de concreto são pré-moldadas, há uma preocupação muito grande de desenhar esse interior, né? Uma preocupação plástica em relação à questão de circulações, mesmo mobiliário, enfim, escadas, rampas,
jardins, né? Aqui o desenho. E, por fim, né, a inauguração do aeroporto ocorreu praticamente no fim da ditadura, e a princípio a relação com o turismo não foi tão forte, porque ficava um pouco distante, né, era considerado um elefante branco, e isso não diminui a qualidade do projeto e a competência do seu autor, tá? Embora houvesse um processo de planejamento ali. O que se verifica hoje é uma crescente privatização dessas infraestruturas, sobretudo os aeroportos, e que como patrimônio, está ameaçado em função dessas novas dinâmicas, né, que correspondem a intervenções nesses edifícios, descaracterizando e adaptando às novas demandas e ocorreu isso de fato no aeroporto de Confins, e também, em muitos casos, com os conflitos de uso, né, relacionados à questão da localização, da infraestrutura e das próprias iniciativas neoliberais. Em síntese, como eu falei, esse trabalho faz parte de uma pesquisa mais ampla que tenta dar um panorama geral para compreender toda essa produção na sua relação com o turismo e ser também uma contribuição para a produção de conhecimento do ponto de vista teórico, historiográfico e crítico. Muito obrigado. Obrigada, Ricardo. Bom, a gente vai abrir para o debate, para a nossa conversa. Quem quiser abrir o microfone, fica à vontade. Quem quiser escrever alguma questão no chat, eu posso ler e colocar para os participantes. Não sei se alguém já tem ou se eu posso continuar fazendo uma fala, tentando um pouco estimular essa conversa. Acho que eu vou, então, tentar estimular vocês. Eu acho que essa sessão, ela traz uma densidade, né, de questões, de pesquisas que estão num grau de desenvolvimento já bem avançado, e que carregam contribuições muito relevantes para a gente pensar a historiografia ou para a gente pensar, né, a própria ideia das diferentes escalas arquitetônicas frente às discussões que se pretende fazer sobre historiografia da arquitetura moderna brasileira, para a gente ter uma forma aí de enquadrar. O trabalho da Chayane, eu acho que, além de trazer para a gente a possibilidade de conhecer esse projeto, né, do SPPR Arquitetos, aí encabeçado pelo Ângelo Butti, numa pesquisa que ela desenvolve no mestrado, eu achei bem interessante a oportunidade de você tentar estabelecer algumas análises comparativas, né, entre as legislações anteriores, o que é que permanece, o que é que se modifica e como que isso se incorpora no projeto. Adriana, eu acho que deu uma travada aí. Deu para vocês também, gente? Acho que ela... Travou para mim também, aham. Travou só a Adriana. Acho que ela deve voltar. Aproveita aqui. Oi, Ricardo, tudo bem? Olá, querido. Que A bom. gente só se fala por e-mail, né? Pois é. Porque Agora nunca mais transformando. veio passear aqui em Fortaleza. Passear não, Pois é. trabalhar, né? Mas era passeio também, sempre bom. É. Era muito bom. Vamos continuar. Quem sabe em breve. É. Estamos aí, né, com esses nossos outros movimentos. Quem sabe nos encontremos em breve ao vivo novamente.
com certeza. Vamos aguardar, E Adriano. o pior está passando, né? Exato, exato. Bem, agora eu acho que ela saiu mesmo da sala, né? Ela saiu, ela vai ter que voltar, né? Bom, a gente pode conversar um pouco, a gente, enquanto a gente aguarda ela, né? Ou não? Não sei muito bem, né? Fica assim, esse nosso momento Zoom é sempre muito complicado, né? Às vezes trava a apresentação, às vezes sai uma pessoa, a pessoa está falando, congela. Não, e a gente está conversando aqui, mas está sendo tudo gravado, né? Ah, é verdade, ainda tem esse detalhe. Se bem que eu, Pessoal, se eu nem, entrei na sala como moderadora, já que estávamos sem, então se vocês quiserem ir conversando, eu vou tentar entrar em contato com a Adriana. Ah, perfeito. Ela acabou de entrar aí, eu acho. Tá Então, voltando. ótimo. Pronto. Voltei. A Oi, conexão caiu Adriana. aqui, desculpem. Eu não sei até onde vocês me escutaram, mas eu estava tentando falar, né, sobre o Eu acho que você trabalho da está falando da Chayane Chayane, isso. e, justamente, né, o impacto que essas legislações elas trazem para as edificações existentes, né? E aí eu fico pensando, parece que, né, os hospitais estão sempre em reforma e eu não sei em que medida isso responde a essas transformações. E se você puder falar um pouquinho sobre isso, né, porque você traz essa temática, mas vai fazer a abordagem a partir de um projeto novo. Então, um ponto que talvez fosse interessante é a gente entender isso frente às necessidades de adaptações em projetos já realizados. E se você também pudesse comentar um pouquinho, né, que é título do seu artigo, Acervos Legislativos Brasileiros, e você traz a importância disso, como é que foi, né, em termos de metodologia, você trabalhar com esses acervos. Eu digo isso até pensando também numa possibilidade da gente dialogar com o trabalho de Ricardo Paiva, pensando que essas obras, né, essas grandes obras de infraestrutura, e como no caso dos aeroportos, né, também precisam atender a legislações específicas, e muitas vezes a gente vê a necessidade desses aeroportos sendo ampliados, né, repensando seus fluxos, repensando seus sistemas de segurança, e como uma arquitetura que possa se caracterizar por esta racionalidade, esta flexibilidade também talvez fosse, né, uma resposta satisfatória para esses processos de transformação. Na sequência, a gente teve o trabalho do Marcos, assim, fiquei curiosíssima para saber se essa pesquisa ela está divulgada em algum lugar, se ela está disponível, né, para a gente conhecer esses 42 projetos, se já tem um resultado, algum site, né, como é que vocês pretendem disponibilizar isso para a gente. E aí vem uma discussão que eu acho que o Ricardo já incitou, né, dessa arquitetura dos anos 60, a partir dos anos 60, que Marcos traz, né, a perspectiva de estudar a partir da razão tectônica, a partir do Frampton, ou de uma sensibilidade brutalista, que eu acho que é um termo, inclusive, utilizado pela Rutzai, né? De uma certa atitude, e aí um esforço de você me escutar. Oi? Me Adriana, escuta? tá um pouco ruim aí acho que agora pode ter melhorado. Eu estou pensando aqui que, bom, vamos tentar, qualquer coisa eu vou tentar rotear.
você destaca, né, uma discussão de uma crítica internacional que se coloca nos anos 50, a partir do Max Biel, e de como isso vem, talvez, né, sendo negligenciado pela historiografia nessa lacuna de pensar o que está sendo produzido no âmbito do Rio de Janeiro, a partir dos anos 60, a partir de uma nova geração. Eu acho assim, que essa repercussão internacional, ela evidentemente está acontecendo, essa repercussão a partir da crítica do Biel, evidentemente ela está acontecendo com uma de uma crítica que se está colocando internacionalmente, né? Ela não é somente direcionada, mas aí o Niemeyer é pego, né, nessa ideia de um formalismo, mas eu acho que um embate que está se dando em âmbito internacional, né, dentro de um processo de revisão crítica, e que isso vai despontar aqui a partir de diferentes respostas. Uma delas é a partir, né, de olhar para a arquitetura a partir da racionalidade construtiva, a partir da aposta num projeto. Ela travou. Os arquitetos integrando o quadro das empresas, né? Ele tá mostrando esse pano de fundo para a gente. Eu acho que é um texto bem rico, aquele dos depoimentos do Luiz Paulo Conde, e que a gente não esqueça também um outro grupo, né, de arquitetos que estão pensando, olha, de fato, a gente tem um descompasso entre arquitetura, planejamento urbano, as relações de canteiro, né, vide o grupo Arquitetura Nova, e que vão desenvolver uma produção, talvez elencando enquanto protagonista algumas outras questões. Então, eu acho que Brasília aí se coloca como um pano de fundo para a gente também aprofundar esse âmbito de discussões. E aí, essa própria crítica, né, que aponta para as desigualdades, para o descompasso do planejamento urbano, vai aparecer na perspectiva de certa maneira, da pesquisa de Sandra, a partir do caso de Goiânia, em que ela vai revisitando e vai mostrando esses problemas de uma cidade que está crescendo, que está se adensando, né, um crescimento descontínuo aí ao longo dos anos 60, 70, e que mexe, inclusive, posteriormente nos limites do perímetro urbano da cidade. Assim, eu fiquei super curiosa, acho que teus mapas são riquíssimos. Eu queria ter tido a oportunidade de olhar com um pouco mais de detalhe, mas depois eu procuro os trabalhos completos de vocês. Mas eu fiquei curiosa se você puder explicar um pouco melhor, assim, o limite da divisão entre Goiânia e Aparecida. Essa alteração do shopping se faz antes do projeto ou depois dele construído? E aí eu fiquei pensando, poxa, então, né, é uma reserva de mercado, né? Quais são os interesses que estão ali por trás dessa alteração? O que que isso induz ou beneficia, né, a certos empreendimentos que vão se consolidar ali? Quais são as disputas colocadas? E, por fim, eu acho que eu já sinalizei 2 vezes a pesquisa de Ricardo em consonância com as demais, né? Quando você falou sobre a persistência dos valores modernos, eu acho que isso me remonta do Francisco Spadoni, né? De uma certa resistência e de um saber
arquitetônico no Brasil, em termos do concreto armado, que vai se valorizar talvez bastante nos períodos posteriores de ditadura e redemocratização e nessas grandes obras de infraestrutura. Eu sei que isso não é, né, exceção no Brasil, os trabalhos que estão surgindo mostram, né, isso acontecendo no mundo todo, mas que nos faz, né, refletir necessariamente, ampliar nossas revisões sobre esses anos 60 e esses anos 70, né, bastante complexo, acho que é algo que está em andamento. Marcos falou de uma tentativa aí, né, de buscar uma revisão historiográfica, de perceber, percorrer essas interconexões, tendo a industrialização como motor de desenvolvimento, mas sempre que possível a gente discutindo isso frente também às questões de planejamento urbano. Eu acho que no caso do aeroporto especificamente, isso seria, né, fundamental. Então eu abro para que vocês também possam falar e que a gente possa enriquecer aí o debate nesses 30 minutos que ainda temos. Eu não sei se vai seguir alguma ordem, mas vou responder, então, a sua primeira pergunta sobre como essa transformação legislativa ela pode ser relacionada com as constantes reformas, né, dos hospitais. Essa, na verdade, é uma questão bem complexa, que poderia ser um aprofundamento da pesquisa, porque poucos são os hospitais que são construídos do zero, são projetados do zero e são pensados para serem um hospital. Como grande parte das arquiteturas no Brasil, o hospital muitas vezes ele foi adaptado a uma arquitetura existente. Então, isso é um bom motivo para a gente observar tantas reformas e tantas adaptações constantes, né? Então, eu não creio, assim, de imediato, pensando, refletindo sobre a sua questão, que tenha algum relacionamento direto com questões legislativas, mas sim, principalmente com essa questão de se adaptar a um espaço existente. Isso acontece muito também aqui no Brasil com escolas, né? Escolas, muitas vezes, são locadas em casas, em casarões existentes, e não em espaços específicos planejados para esses lugares. Contudo, eu acho que tenha uma relação muito importante mesmo com essa questão de fluxograma na pesquisa do Ricardo. Acho que são ambas arquiteturas muito específicas e que deveriam unicamente estar presentes em planejamentos, né, específicos. Então, eu acredito que tem assim uma conexão bem interessante. E sobre a outra pergunta de método de pesquisa e questão de acesso aos acervos, na pesquisa geral, foi realizada, então, uma comparação, literalmente, entre um hospital realizado antes da troca de normativa e um hospital realizado posterior, foi esse que eu apresentei hoje. O outro hospital selecionado foi o hospital do Irineu Breitmann, que foi executado em Chapecó, em 1980. Ele foi selecionado a partir do acervo do IPH, do Instituto de Pesquisas Hospitalares. Foi selecionado, dentre os vários arquitetos que eles tinham presente, um arquiteto que ainda não tinha sido estudado sua obra, então o Irineu era um deles, e dentre as obras do Irineu que estavam disponíveis no acervo do IPH, foi selecionado inclusive um hospital planejado do zero. Então, hospitais que tinham sofrido reformas, adaptações não foram consideradas, e dentro disso, ainda para afunilar mais ainda a escolha da análise de projeto, foi selecionado o hospital que tinha mais desenhos disponíveis, porque eram apenas desenhos, não estavam digitalizados ainda, então eram desenhos originais. E o IPH também, além de fornecer esse outro projeto para fazer essa pesquisa, ele também forneceu, então, esse acesso a essas legislações que eu mencionei na apresentação de hoje, porque são legislações que não estão disponíveis digitalmente, são legislações que não se encontram em bibliotecas facilmente, elas têm pouquíssimas unidades, então eu tive acesso a essas legislações no IPH única e exclusivamente. E aí, na pesquisa de mestrado, a gente faz comparações mais amplas, não única e exclusivamente relacionadas a fluxo. A gente compara também ambientes que antes pertenciam ao hospital de forma obrigatória e hoje já não estão mais presentes.
acessos, organizações, topografia, ventilação, fachada, então outros aspectos também são analisados. Obrigada, Chayane. Marcos? Oi. Eu vou fazer um comentário aqui mais geral. O que eu acho interessante, um pouco diferente do trabalho que eu apresentei nos 3 trabalhos, né, Chayane, Ricardo e Sandra, é o quanto a legislação, digamos, em chave ampla, ela infere, ela configura a forma, né, e o uso das edificações ou o uso da cidade em si, né. E impressionante porque são 3 obras que têm um marco, para mim, muito forte com a ideia de infraestrutura, né, que o Ricardo colocou. Quando você pensa num hospital do porte que é, para o lugar que é, né? Estou falando com o Chayane, porque não é um hospital pequeno, digamos assim. Quando a gente pensa como um shopping entra na trama urbana e o impacto que se tem e, claro, um impacto que foi a implantação de Confins, a 60 quilômetros de Belo Horizonte, redesenhando praticamente a lógica de ocupação territorial, né, ao longo desses anos. Então, acho que é muito uma reflexão muito importante para a pesquisa, a meu ver, e que muitas vezes não é colocada em pauta, é realmente trazer a legislação, né, porque tem coisas que são feitas que perpassam longe da vontade do arquiteto, da vontade de forma, e sim tem a ver com, aí sim, a imaginação espacial, a imaginação criativa do arquiteto, a imaginação técnica conciliar com esse outro lado, e o que resulta disso, e também digo isso para o bem e para o mal, né? Porque aí a gente tem sempre os 2 lados da coisa. Mas, enfim, em relação às questões que foram colocadas, Adriano, bom, primeiro, obrigado pelas colocações. Uma parte eu confesso que fugiu, porque a sua conexão ficou um pouquinho fraca. Eu acho que você estava falando de acho que você mencionou a Ruth Verdesign. Subentendi, não sei, quando você falou de sensibilidade brutalista, acho que você ia mencionar a Zayn. Bom, claro que foi tudo muito rápido. Primeiro, assim, em relação à pesquisa. É uma pesquisa de curso muito longo. Na verdade, a gente está organizando um site do laboratório como um todo, mas aí é um processo que tem a ver com o departamento. A PUC não tem faculdade, ela tem departamento de arquitetura e urbanismo, são departamentos, são equivalentes às faculdades. Então, o site está passando por uma atualização e eu estou aguardando a oportunidade de botar o site do laboratório no ar, mas depende dessa atualização. Eu estou com tudo pronto, aguardando. Quanto à pesquisa especificamente, a gente fez esse recorte, quando você falou das 42 obras, é o seguinte, a gente fez esse mapeamento dessas obras, e esse mapeamento foi feito por uma tabulação de dados muito trabalhosa, por assim dizer, porque a gente correu todos os guias de arquitetura moderna, todos os livros que falavam sobre arquitetura moderna nesse período, então a gente tem vários livros publicados, desde o Bruan até o livro da Ruth Verdesign com a Maria Alice Junqueira Basto, né? Arquitetura pós anos 50, seria o mais recente, então tem Segawa, tem outros, né? E os periódicos de época, inclusive para poder ver a presença dessa arquitetura. Então, um pressuposto que foi um motor muito grande, que a gente percebeu, a gente tinha uma dúvida inicial, essa arquitetura ela não teve visibilidade depois, digamos, na construção da historiografia, por desdobramento da historiográfica da arquitetura moderna brasileira, ou ela, na época, também não teve grande visibilidade? O que estava se falando nos periódicos especializados de época? E a gente descobriu que essa arquitetura teve muito pouca presença, apesar do Rio de Janeiro ser uma arquitetura que recebeu vários prêmios no IAB, RJ, muitos prêmios, a gente mapeou isso também, os prêmios e todas essas coisas, mas a gente viu que a publicação da produção carioca desse período especificamente, desse grupo de arquitetos, é uma publicação que a gente poderia colocar quase que inexistente. A gente vê muita publicação do grupo mais ligado digamos assim, a um pensamento vinculado à primeira matriz da escola carioca, apesar da transformação,
que eu acho que isso acontece, isso está bem apontado por você, quando você fala da crítica do Max Bill, é uma crítica que vem formada por uma discussão internacional, logicamente, mas chega aqui de maneira como se fosse abalando a nossa razão, que estava muito empoderada nesse momento. Inclusive, o depoimento do Niemeyer é um depoimento muito contundente nesse sentido, chama Depoimento, né? Que é um texto dele de tomada de posição, dele se colocando, que eu acho que tem um reflexo grande. Por exemplo, na arquitetura do Milton Ramos, você percebe, quando ele diz assim, é a estrutura que vai ser em evidência, sem falseamento. Então, a gente começa a perceber obras não só em Brasília, mas a gente pega o Mondadori na Itália, já está nessa chave, é uma obra de 74. Eu acho que isso é importante, porque, na verdade, é quase que o Niemeyer ele também, com muita perspicácia e com uma capacidade que é inegável, um arquiteto irreparável por tudo, eu acho incrível, mas ele consegue se repensar, mas ainda dentro de uma monumentalidade plástica muito grande, a estrutura em evidência, etc. Enquanto a gente tem um registro de um outro viés no Rio de Janeiro, que eu acho que é uma matriz que também é importante, que é derivada da linha de pensamento muito capitaneada pelo Ride. Então, são pessoas que são dessa origem da escola carioca, que estão junto ao grupo formado pelo Lúcio Costa, tem a ver com toda aquela história que é mais do que conhecida, mas que tem um posicionamento um pouco diferente. E nesse caso é importante entender a presença do Ride junto ao Departamento de Engenharia do Distrito Federal, e não só do Ride, mas da Carmen Portinho, que teve um período na Inglaterra e que traz uma experiência que é muito importante da reconstrução lá, e onde a gente sabe que a cultura do tijolo, por exemplo, é uma cultura muito forte. Tanto é que uma discussão que é muito recente, tem um livro que é bastante interessante, foi importante para a pesquisa, do Simon Henley, que chama Redefinindo o Brutalismo, Redefining Brutalism, foi editado do RIBA, 2017, que ele traz essa expressão do brickalism, ele abre esse termo. Então, a gente começou a pensar nisso, e essa provocação que teve do Jorge, entre o brutalismo analítico, o expressionismo brutalista e o brutalismo sintético, e ele cita como brutalismo analítico em 83 o Ride com o Mann, o Artigas, como se fosse com a FAUSP, e traz algumas obras do Lelé, como expressionismo brutalista. É um texto muito curto, é uma fala num seminário sobre arte e arquitetura, foi publicado na Modo, e ninguém entrou nisso a fundo até hoje, né? Ninguém foi atrás disso. Roberto Conduru, no texto Tectônica Tropical, menciona, tem uma dissertação de mestrado do Flávio Castellotti sobre essa dimensão brutalista na arquitetura carioca, que menciona, e a gente começou a trazer essas questões. Bom, é uma arquitetura que não teve visibilidade na época e depois também não teve presença. Como é que a história foi construída? A gente tem que entender desde que ponto. Apesar dessa dificuldade que a gente tem no período por conta do governo militar, como é que era o contato? Porque não tem circulação de ideias, como é que faz isso? Né? Isso a gente descobre que não existe, tem circulação de ideias, tem informação, tem troca, e, sobretudo, a gente poder começar a discutir a ideia de um brutalismo, aí falando, sem ser por uma vertente, lembrando do Barham, sem ser por uma vertente da estética, mas sim de uma postura ética em relação ao fazer arquitetura. Porque eu acho que aí, quando a gente sai da chave da estética, a gente sai um pouco da caracterização, do que caracteriza o que seria um estilo brutalista, digamos assim, no limite, né? Estou falando de maneira, assim, talvez até forçando um pouquinho aqui. Mas o fato é que é uma postura que eu acho que tem a ver, talvez mais com essa chave de uma ética que aí sim vai ter afinidade com uma atitude projetual, né? E eu acho que a diferença, sobretudo para o esquema apresentado, por exemplo, em Confins, ou das obras do Milton Ramos, que, aliás, fiquei muito feliz de ver, foi um arquiteto, Ricardo, que eu não tinha aqui na minha chave, muito bom ter tido essa oportunidade, a gente percebe que tem uma diferença entre as obras desse grupo carioca para o trabalho, por exemplo, de Milton Ramos, que tem uma ponte no que seria o que a gente poderia
olhar como um certo expressionismo brutalista dentro do concreto. Você vê a escada de Confins, fazia anos que eu não via Confins. Eu tive um período que eu fui muito a Confins, assim, porque eu tinha trabalho em Belo Horizonte. E eu olhei aquele desenho, então, essa potência da plasticidade do concreto, que ainda é colocada muito em pauta. Então, acho que aí nesse ponto é que a gente tem como é que essas chaves vão se dando, né, dessas atualizações. E eu acho que tem uma diferença que é muito importante, o quanto na arquitetura carioca ainda se tem uma presença de uma vertente do racionalismo mais fundeado a partir do Rídio, do Jorge Moreira, onde é muito presente a ideia de montagem, né? Então, essa ideia de montagem é mais presente nessa produção, que vai diferenciando do Niemeyer. Eu acho que a gente está tendo, são vertentes da arquitetura moderna, eu não acho que o brutalismo está dentro da mesma chave, e eu acho que o que é rico é a possibilidade de a gente estar aqui, por todas essas falas, discutindo novas possibilidades de abordagem da historiografia e de outras maneiras de alimentar essa discussão. Isso que eu acho que é muito produtivo para um fórum como o que a gente está tendo, que é o Enan Park, né, e dentro desse eixo onde a gente está inserido. Então, enfim, espero que eu tenha conseguido falar alguma coisa. É um papo muito longo, é muito bom, né? A gente podia ficar um tempo danado aqui conversando, mas enfim, eu paro por aqui. Obrigado. Eu acrescentaria, Marcos, que a gente também acrescente, né, não só a olhar isso numa perspectiva da atitude projetual, mas também das pautas que estão colocadas, né, nesse momento para os arquitetos e as demandas, né, para além da circulação de ideias que você está mencionando, porque eu acho que são questões extremamente ricas para a gente entender em potencial essas leituras. Perfeito, muito bem colocado. Bom, acho que agora é minha vez, né? Na sequência aí. Bom, então, como eu falei no início, essa é uma pesquisa mais ampla no sentido de entender Goiânia, não pela sua origem, digamos assim, mas muito mais como que esses parcelamentos, sejam eles nas áreas pertencentes ao Estado, né, a área que o Estado comprou para poder organizar a cidade, ou as expansões que foram muito em função dessa transformação de glebas, até então fazendas, né, elas vão sendo parceladas, e aí é interessante, isso a gente ainda não mapeou, mas existe um bairro que ele está entre a área mais consolidada de Goiânia e o próprio Parque Amazônia no sentido de Aparecida, que é o Faisalville. Em 2015, a prefeitura fez um projeto muito amplo, que foi a urbanização do Parque Macambira-Nicuns, mas essa é uma área pertencente a um grande empreendedor imobiliário, né, de uma família também tradicional aqui de Goiânia, que hoje ele também não é urbanizado, né? É incrível essa concentração de terras nas mãos de algumas pessoas. E, por outro lado, aquelas áreas que foram sendo parceladas no limite de Aparecida, nos anos 60, ele aconteceu porque houve uma proibição de novos parcelamentos na cidade até que fosse feito um estudo de como estava a ocupação de Goiânia no final dos anos 50. E aí é interessante também, acho que é algo, eu falo assim, à medida que eu vou escavando, parece que só aparecem mais coisas ainda para pensar, porque o Luiz Saia, ele faz um trabalho aqui em Goiânia, e aí tem uma discussão também da atuação do arquiteto nessa seara do urbano, que estava muito concentrado na mão dos engenheiros. E aí vem a relação com o IAE, enfim, né, que também acho que precisa ser mais tido. Então, em 58 e 1959, ele faz um estudo sobre essa expansão de Goiânia, mas em função do próprio golpe militar, ele não dá sequência, e aí a gente tem, né, essa expansão para sudoeste, que é proposta pelo Wilhelm, que vai se consolidar, e aí a Avenida Rio Verde ela é incorporada como parte do anel viário da cidade, ou seja, por onde passaria a estrutura e o transporte de cargas, que aí na fala do Marcos, eu também reitero, né, a importância de pensar o transporte de cargas e como ele impacta
no próprio planejamento da cidade, porque a Avenida Rio Verde, na verdade, ela era um escoamento, e ela tem esse nome porque ela é saída para a cidade de Rio Verde, que fica no sudoeste goiano. E aí houve, então, uma busca, digamos assim, pela implantação de um novo shopping center nessa região, porque ela era bastante populosa e distante de Goiânia, e distante do centro de Aparecida de Goiânia, cerca de 12 quilômetros, e aí seria um shopping de terceira categoria, né? Mais como uma galeria do que como um shopping, mas tão certo, indicou aquela área para ela quando o shopping propôs a sua primeira expansão em 2002, em função da arrecadação do ICMS. E aí a Goiânia pegou aqueles 2 condomínios horizontais que estão do lado de Aparecida e eles foram convertidos como área de Goiânia. Então, os Jardins Viena e os Jardins Mônaco, apesar de estar originalmente no território de Goiânia, de Aparecida, hoje eles pertencem a Goiânia, porque é muito mais, digamos assim, passa uma melhor impressão se eu falo que eu moro em Goiânia e não em Aparecida de Goiânia, que ficou muito tempo como cidade dormitório. Depois, em 2014, aí teve toda uma relação de revisão da legislação, e a Aparecida ela fez uma descentralização industrial, perfazendo 4 polos de desenvolvimento industrial, e isso levou com que a cidade, então, tivesse uma mudança em relação a uma maior autonomia, tanto que hoje tem sido reivindicado também a retirada da extensão Aparecida de Goiânia, para que a cidade seja vista apenas como Aparecida, né? E de certa maneira, o shopping, ele contribuiu nesse sentido para que se pudesse, então, ter uma maior arrecadação por parte do município, à medida que aquela região ela ficasse para Aparecida de Goiânia, em contrapartida, do outro lado da avenida, Goiânia vai ganhar algumas áreas, né, voltadas para os condomínios, que também tem sido lançado agora nos últimos 2 anos, outros condomínios próximos a esses 2, mas já numa perspectiva de vender não só o lote, mas a casa também, né? É uma construtora local, mas que ela domina o mercado em termos de condomínios horizontais aí na faixa de 250 até 360 metros quadrados. E aí só, né, se eu puder compartilhar uma foto, que eu acho que é importante a gente visualizar, essa ideia, né, desse shopping, que ele ultrapassa, inclusive, o limite do lote, essa região. Então, ele começou nessa ponta de cá, acho que se eu colocar maior dá para vocês verem melhor. E aí ele avança, né, quase que 2 quadras, e para que ele possa continuar se expandindo, ele cria essa passarela sobre a rua e adquire mais essa outra área, que também ela tem esse litígio, porque essa área aqui do lado direito, ela pertence a Goiânia. O trecho que é de Aparecida é só realmente o contorno inicial até a 3ª expansão do shopping. Agora eles já estão numa 4ª expansão e há uma mudança muito significativa, né, da própria Avenida Rio Verde, com a inserção de edifícios de múltiplos pavimentos voltados a serviço. Então, toda essa rua aqui, essa avenida, desculpa, que era vista como, né, a divisão entre os 2 municípios, que seria a parte do transporte de cargas, que é a continuação da GO 040, ele tem sido bastante urbanizado, principalmente nesse trecho, né, que eu tinha mostrado anteriormente, que vai da cidade empresarial até os condomínios horizontais fechados, quase chegando no entrocamento da rodovia propriamente dita, que tem um outro bairro bastante consolidado, que é o Garavelo, fruto das políticas do Serfal na década de 80, das políticas habitacionais. O Garavelo seria quase uma outra cidade dentro de Aparecida de Goiânia. Então, só para a gente ter uma ideia aí do impacto, de fato, desse shopping. E aqui é o Parque Amazonas, nessa parte de trás, que ainda dá para ver muitas áreas, né, sem quaisquer ocupação diária, como essa aqui da também, e aí é uma área que pertence a Goiânia. É só mesmo o contorno do British Shopping que passou, né, para a alçada do município de Aparecida de Goiânia, e mais à frente, aí acho que dá uns 6 quilômetros, seriam os 2 condomínios que foram convertidos para Goiânia. Então, foi uma negociação entre as prefeituras.
E aí a pesquisa ela tem um intuito, né, só para eu poder finalizar, de mapear todos os bairros que hoje fazem parte do centro expandido e dessa borda que a gente fala do vetor de expansão sul e sudoeste de Goiânia, em função da concentração de população nessa região. E à medida que nós fomos estudando, houve essa necessidade de compreender as infraestruturas. A gente estudou um pouco dos condomínios, dos shopping centers, mas agora, né, a pesquisa está muito dedicada a entender o processo de ocupação entre os anos 50 e os anos 60, em função desses 160 loteamentos que foram aprovados, mas como desdobramento futuro, a gente pretende retornar ao estudo da infraestrutura a partir do shopping center. Vai acontecer um fenômeno parecido com o Flamboyant Shopping Center, que ele também é instalado na borda da cidade, quase na divisa de Goiânia com a Aparecida, mas o desenvolvimento ele vai se concentrar no Jardim Goiás, onde também foi construído o Estádio Serra Dourada em 1975, que é um dos projetos do Paulo Mendes da Rocha que tem aqui em Goiânia. Então, quando eu vi os trabalhos, né, só para eu finalizar, me pareceu mesmo que essa relação entre a modernidade, a infraestrutura e o planejamento urbano, né, elas convergem às nossas pesquisas, e foi muito interessante pensar exatamente nessa dinâmica de transformação, à medida que essas infraestruturas, elas também, de certa forma, ganham protagonismo, né, na configuração das cidades, por mais que às vezes não seja exatamente a nossa vontade enquanto arquitetos urbanistas, né? Acho que é isso. Eu quero agradecer novamente a oportunidade de compartilhar essa pesquisa. Obrigada, Sandra. Ricardo, temos um tempinho ainda. Um tempinho, bem tempinho. Na verdade, assim, dá vontade de comentar sobre várias coisas, mas eu vou tentar ser, assim, bem objetivo, e talvez eu acho que tentar entender um pouco o nexo entre as falas, que eu acho que a Diana teve uma percepção realmente muito boa, e os colegas também entenderam, né, que aparentemente parecem ser trabalhos que não dialogam, né, mas eu acho que uma coisa que é super transversal é a questão da infraestrutura, né, então acho que isso está presente, porque o Marco sabe, eu tenho usado, inclusive a gente já fez alguns workshops juntos, e a base conceitual muito ligada à questão da infraestrutura. Eu acho que a contribuição do Stan Allen é incrível nessa direção, porque ela permite a gente entender essa transversalidade em relação à escala, e eu acho que a mesa mostra bem isso, né? Você consegue ir de uma reflexão sobre um edifício, ou um complexo arquitetônico, como um hospital, ou um aeroporto, ou mesmo um condomínio, um shopping, e chegar na escala regional, do planejamento, da localização, da metropolização. Então, acho que isso é uma coisa super interessante, e eu acho que também está como pano de fundo aí uma reflexão importante sobre a dimensão técnica e política em relação a essa discussão, e uma transversalidade, eu diria, também no tempo, né? Não só em relação ao que a gente vê agora. E eu acho que usar a infraestrutura como uma maneira de interpretar esses processos de produção do espaço urbano e arquitetônico é muito importante para a gente pensar como é que a gente vai intervir. Então, acho que isso também é uma coisa que a gente precisa ensinar, inclusive, nas escolas, né? Então, aquela ilusão, você vai chegar lá, que vai ter aquele coisa estéril, um terreno, e que os alunos não vão considerar essas preexistências, são muitas preexistências, né? Eu acho que é uma mudança no próprio estatuto da profissão, porque a compreensão, e eu acho que também a infraestrutura serve para a gente perceber isso, e ela pode estar a serviço disso, é de projetar o movimento, né? De projetar a complexidade de uma coisa que está ocorrendo ali naquele momento. E aí, nesse sentido, eu acho que quando os arquitetos não têm um pouco essa percepção, eles têm dificuldade de planejar, né? Seja nessa escala metropolitana, e eles têm dificuldade também de intervir em edifícios que já foram pensados. Eu fico pensando até assim que na história, às vezes, né, a formação era até nem era em arquitetura, mas os edifícios tinham
uma forma de intervir sem que você necessariamente comprometesse a sua integridade e não comprometesse tanto a noção de valor que um edifício pode ter. E aí, chegando no caso específico do aeroporto de Confins, né, ele foi planejado, de alguma maneira, para crescer, mas talvez uma falta de percepção de quem vai intervir não consegue necessariamente entender, né, o valor, né, sobre vários aspectos que esses edifícios têm. E aqui eu estou falando de um edifício bem planejado, com qualidade importante, mas isso vale também para os edifícios que são ordinários, que são do cotidiano. Então, acho que isso é uma questão importante. E, adentrando um pouco, acho que na questão da historiografia, que também é outra palavra-chave aqui da nossa discussão, eu acho que, de fato, a gente precisa fazer toda essa revisão. Acho que a fala... Eu estou super interessado nesse texto sobre o brutalismo aí que o Marcos falou, porque, ainda que eu não consiga aprofundar muito, me dá muito estranhamento até colocar a ideia de que o brutalismo ele se sobrepõe como movimento em relação à produção da arquitetura moderna brasileira, né? Eu acho que é um pouco isso que o Marcos está falando, que é uma vertente. Na verdade, eu acho que são vertentes. E porque como o brutalismo paulista foi muito hegemônico, o meu estranhamento tem um pouco a ver com isso também, como se ele fosse uma nova matriz e que todo mundo ia seguir aquela matriz, né? Então, me causa um certo estranhamento perceber o brutalismo dessa forma. E eu acho que também a contribuição do Marcos e que a Adriana deu é que, na verdade, o que vai estar muito presente nesses arquitetos é esse rigor mesmo construtivo, né? E o caso do Milton Ramos é incrível, mas também sem necessariamente se despreocupar de alguns aspectos que são muito caros à arquitetura brasileira. Talvez um certo formalismo, sim. Qual o problema disso? E eu vejo isso também, eu tenho estudado os hotéis e cheguei ao Paulo Casé, né, Marcos, que é um arquiteto incrível, e recentemente publiquei um artigo no caderno do ProArte, em que eu falo de uma transmodernidade, mas uma transmodernidade não no sentido estilístico. Eu acho que quanto mais a gente for bater nessa tecla de interpretações estilísticas, mais a gente vai escorregar. Então, acho que a gente tem que aprofundar e criar uma perspectiva distinta de perceber isso e nunca perder de vista essa complexidade que vai desde o papel dos agentes, desde uma dimensão infraestrutural assim complexa, que vai chegar lá no desenho do mobiliário, né? Então, disso eu não abro mão. Então, foi um prazer aprender bastante aqui, né? Mesmo o trabalho da Sandra, eu trabalhei com urbanização turística, com expansão, centralidade, então, assim, achei ótimo. E eu não tive a oportunidade de ver o trabalho da Chayane, mas depois eu vou conferir lá. Mas o hospital é sempre uma coisa complexa. É isso. Bom, Chayane está Já se tem um minuto. despedindo. Eu acho que alguns, não sei se vão participar dos lançamentos de livros, né? Então, acho que a gente precisa mesmo encerrar. Eu agradeço, particularmente para mim foi muito produtiva a apresentação e a possibilidade de cada um poder falar um pouco mais. Vou olhar os trabalhos, né? Mas vou acompanhar, vou esperar que a pesquisa de Marcos fique pública e esperamos, né, que essas pesquisas deem frutos muito bons. Agradeço a presença de todos e desejo aí muita produtividade nas pesquisas. Obrigada. Obrigado, Um abraço, obrigado, gente. Adriana. Foi um Um prazer. abraço para Tchau, todos tchau. vocês. Prazer Tchau, grande. Tchau, tchau. tchau. Prazer, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Fernanda.